Olá, pessoal, tudo bem? Dia a todos. Mus- Bom dia a todos, sejam muito Bom dia. bem-vindos. Vou dar uns minutinhos antes da gente começar, tá? Para dar mais tempo das pessoas entrarem. É, Só me apresentando, eu sou Daniela Andrade, sou sócia da área tributária do Sperling Advogados. Arthur Barreto é advogado da área tributária também, trabalha comigo há algum tempo. A Vitória também é nossa advogada da área tributária. Estamos muito felizes que tem um público tão legal aqui hoje, para falar de um tema tão interessante, né, Arthur? É um bom jeito de terminar o ano, né? Falando de direito tributário. Tá bom, como a Dani falou, a gente só vai dar uns minutinhos para ver, só aguardar o pessoal que tá conectando e a gente já começa. Bom dia, Thelma. Um ótimo dia para você também. Bom, gente, eu acho que já passaram uns 3, 4 minutinhos. Eu acho que a gente pode dar início para privilegiar também as pessoas que estão aqui no horário certinho, né, às 10 horas. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Hoje a ideia é fazer aqui uma conversa com vocês para tratar dos temas que são essenciais para 2025. Por isso chamamos de sprint tributário, né? Aquele fôlego final no final do ano, que todas as empresas precisam fazer para poder entrar em 26 com tudo em ordem. Né? E são muitos temas, são muitas coisas que estão acontecendo na área tributária e tem muita coisa para ser feita aí até o final do ano. Então, a ideia hoje é passar primeiro pelos temas vinculados à reforma tributária do consumo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, depois o Arthur vai falar um pouco dos outros temas, incluindo a reforma sobre a renda, outros temas que também requerem atenção das empresas nesse finalzinho de ano. E aí, ao final, a gente vai dar um tempo para o pessoal se manifestar, fazer perguntas, a gente discutir sobre dúvidas que possam ter surgido ou outros assuntos que sejam pertinentes também da área tributária. Tá ok? A gente tem um campo de perguntas e respostas, então, ao longo da apresentação, se vocês já quiserem jogar as perguntas ali, podem fazer. Ao final, a gente também vai dar acesso ao microfone para quem quiser conversar com a gente, fazer perguntas, tá ok? Então, fiquem à vontade. A ideia é a gente fazer uma coisa bem dinâmica, bem prática e objetiva, para que todo mundo saia daqui desse webinar hoje com ações essenciais para o fim de 2025. A gente realmente pensou em ações concretas que as empresas precisam fazer. Então, nós traduzimos as novidades e colocamos em formas de ações práticas. Vou passar aqui a palavra para o Arthur. Vamos lá. Pode falar. Então, sem me alongar muito, né?
Quer passar para a introdução aí? Isso, Dani, obrigado. Só para contextualizar, né, do que a gente vai falar, então, é, como vocês sabem, falta menos de um mês para entrar em vigor oficialmente a reforma tributária. Quem esteve também, nós fizemos um evento em agosto no escritório, falamos um pouquinho sobre isso, e faz pouco mais de 3 meses, mas bastante coisa já evoluiu e mudou desde então. Os novos problemas surgiram, algumas coisas foram mais esclarecidas, então vamos ter novas obrigações já começando em janeiro, temos as notas técnicas aí com direcionamento para as empresas, né? As empresas já se prepararam com todas as questões de tecnologia, ou estão terminando aí de se preparar para que sejam prontas aí para a emissão de notas fiscais no ano que vem. Então, o que que nós devemos priorizar agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E na parte dos outros temas que eu vou falar na sequência, né, a gente veio falando tanto de reforma tributária e alguns assuntos foram surgindo ao longo do ano, talvez correndo um pouco por fora, e agora no final do ano muita coisa aconteceu. Então, vou falar um pouco sobre alguns acordos novos de bitributação que foram promulgados e modernizados nesse último ano, que são bastante importantes para as empresas que têm atuação internacional. Também sobre o julgamento da CID Royalties ou CID Remessas no STF, né, que confirmou a constitucionalidade dessa contribuição, que acaba impactando também a muitas empresas. E, por fim, o tão falado tema das últimas semanas, que é da tributação sobre dividendos e também de altas rendas. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar aí com a parte da Dani. Gente, deixa eu só. Eu tive um problema técnico aqui no meu computador, ele desligou, Você ficou no mudo, Dani. ele sumiu aqui. Pronto. É, Eu acho que meu computador também já está na reta final aqui, pedindo umas férias, então. Você quer que eu compartilhe? Não pode deixar que eu vou Tá compartilhar. bom. Pois é, tributário é assim, a gente está esperando o final do ano, as empresas estão quase entrando de recesso e estamos aqui vendo novas Exatamente. legislações, e é ótimo quando sai lei nova, instrução normativa com coisas para decidir ainda em novembro, dezembro, e todo mundo tendo que correr para resolver para sair bem no final do ano, né? Mas vamos lá. É exatamente isso. Meu computador já desistiu, mas agora ele falou: não, tudo bem, vou colaborar com vocês. Então, vamos lá para o primeiro painel, que são as ações derivadas da reforma do consumo. Bom, reforma tributária do consumo. Eu não vou ficar aqui explicando muito a fundo o que é que está acontecendo em relação à tributação do consumo no Brasil, né? O que importa saber é que teremos tributos sobre o consumo, que são PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS e o IOF Seguros também, que vão ser substituídos por outros tributos. Quais são? Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, além do imposto seletivo. Contribuições sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços, eles são tributos de base ampla, né? Não é exatamente a soma de PIS, COFINS, ICMS, ISS, não, eles têm uma lógica diferente. E essa lógica ela inclui uma gama de tributações, de situações tributáveis muito maior do que a gente tem em relação aos tributos atuais. O que que vai começar ano que vem? 2026 começa o período de teste desses novos tributos, né? Então a gente vai ter alíquotas testes de IBS e CBS, então 0,1 para IBS, 0,9 para CBS, então ao todo 1% de alíquota teste de IBS e CBS, que não vão ter efeito econômico financeiro para as empresas, ou seja, não haverá recolhimento a partir de 2026 desses tributos, desde que o contribuinte cumpra com as suas obrigações acessórias. E quais são essas obrigações acessórias? Bom, na Lei Complementar número 214, a gente tem duas obrigações tributárias principais que são citadas. Obrigações acessórias principais: cadastro com identificação única
O que é esse cadastro? É o cadastro no CNPJ. Então, as empresas, os contribuintes, precisam estar cadastrados no CNPJ. E o cadastro agora ele vai ser, para fins de BS e CBS, ele vai ser compartilhado entre os entes federados. Inclusive, as pessoas físicas que forem contribuintes do IBS e CBS vão precisar se cadastrar no CNPJ também. E isso é uma obrigação que precisa estar no radar dessas pessoas físicas que são contribuintes do IBS e da CBS. Além do cadastro, é a emissão de documento fiscal eletrônico. E aqui nós estamos falando do documento fiscal eletrônico, que é o termo genérico para para o documento que inclui nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, enfim, documento fiscal eletrônico que tem papel central na nova legislação. Além dessas duas obrigações, são cadastro com identificação única e emissão de documento fiscal eletrônico para registrar as operações onerosas com bens e serviços, eu tenho outras obrigações que são específicas para alguns regimes, como os regimes de financeiros, seguros, que é declarar as informações das operações que sofrerão incidência desses dois novos tributos. Essa declaração é a DERE, ela ainda não tem layout, ela ainda não tem data de vigência definida. Então, para o que interessa para nós aqui, que é um foco bem empresarial, empresas comerciais, industriais ou prestadores de serviço, as duas principais obrigações é o cadastro com identificação única, o CNPJ, boa parte com certeza já vai ter, e a emissão de documento fiscal eletrônico. E quais são esses documentos fiscais eletrônicos que terão que ser emitidos com o IBS e CBS em 2026? É essa pequena listazinha aqui de documentos fiscais, que inclui a nota fiscal eletrônica, modelo 55, que é a nota fiscal para operações com mercadorias, nota fiscal de consumidor eletrônica, que nada mais é do que a nota fiscal eletrônica específica para a venda no varejo, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço, todas essas outras aqui, que são notas fiscais específicas de determinados setores, então, por exemplo, passagem eletrônica, passagem de transporte metropolitano, e outros novos documentos fiscais que foram criados especificamente para a reforma tributária, em função da reforma tributária, que é o bilhete de passagem, a nota fiscal de alienação de bens imóveis, nota fiscal de água e saneamento, bilhete de passagem aéreo, nota fiscal de gás e outros fatos geradores que também terão que ter emissão de nota fiscal, mas que ainda não sabemos. Bom, isso é um conjunto enorme de documentos fiscais, mas cada um deles está em fases diferentes em termos de dados que os contribuintes já têm para fins de emissão das notas com IBS e CBS. Então, esses primeiros aqui, desde a nota fiscal eletrônica até o bilhete de passagem eletrônico, a gente já tem as notas técnicas referentes a eles. Então, eles, a partir de 2026, já devem ser emitidos com destaque de IBS e CBS nos termos das respectivas notas técnicas. Só um minutinho. Esses daqui, nota fiscal de alienação de bens imóveis, NFABI, nota fiscal de água e saneamento, NFAG, bilhete de passagem aéreo, BP aéreo, eles já possuem o layout definido, mas eles ainda não têm data de vigência. Ou seja, a gente já sabe como eles serão, mas ainda não existe a obrigatoriedade de emissão desses documentos fiscais com o IBS e CBS a partir de 2026. A gente ainda não sabe qual será a data em que vai ser exigido o destaque do IBS e CBS nesses documentos fiscais. Esses dois últimos aqui, a nota fiscal de gás e notas fiscais referentes a outros fatos geradores, quais são esses outros fatos geradores? Por exemplo, a nota fiscal de serviço para locação de bens móveis, locação de bens imóveis. Ainda não temos o layout dessas notas, eles ainda estão em construção e não temos a data de vigência para eles. Arthur, eu parei de novo de conseguir enxergar a minha tela aqui com a tela do Teams, então se tiver alguma coisa, alguém levantar a mão, alguma coisa, você me avisa, tá bom? Tudo bem.
Mas o que realmente interessa para nós hoje no webinar? Quais são as notas fiscais importantes que a gente vai entrar mais no detalhe para entender o que é que de fato mudou? A nota fiscal eletrônica de mercadoria e a nota fiscal de serviço eletrônica. Essas duas notas fiscais, elas abrangem a grande maioria das operações das empresas. Então, para o que interessa para nós aqui hoje, para a nossa conversa, eu vou detalhar um pouco mais a nota fiscal de eletrônica e a nota fiscal de serviço eletrônico. Eu vou trazer para vocês quais são as novidades, o que é que já temos de notas técnicas com obrigações que já estão vigentes, já estarão vigentes a partir do ano que vem. Primeiro, a nota fiscal eletrônica. Bom, essa semana saiu uma versão nova da nota técnica 2025-002, a versão 1.33. Essa nova versão, ela trouxe algumas correções em regras de validação e ela alterou a data de início de vigência de uma regra de validação. Vamos traduzir isso. O que aconteceu com essa nota? A primeira versão dessa nota técnica já trouxe ali quais são as informações dos tributos IBS, CBS, Imposto Seletivo que vão precisar ser incluídas dentro do XML. Então, se você for olhar lá a nota, aqui está só uma parte, né? Eu não coloquei tudo, porque é um grupo de informações muito grandes. Mas essas informações, elas precisam constar no layout da nota fiscal. Então, são todas as informações sobre IBS, CBS, Imposto Seletivo. O que essa nota técnica fez? Ela retirou o prazo de implementação da regra de validação que vai olhar para esses novos campos de IBS e CBS. O que significa? Significa que o layout da nota fiscal ele já vai precisar constar lá todos os dados referentes a IBS, CBS e imposto seletivo. Lá no início, nas primeiras notas técnicas, a ideia é que em ambiente de homologação, isso fosse implementado até ali outubro, novembro. Não aconteceu. Então, eles fizeram uma nota técnica que falou: olha, não vamos, por enquanto, implementar isso no ambiente de homologação. Mas no ambiente de produção, em função da obrigatoriedade da própria lei complementar de destacar a IBS e CBS na alíquota teste, eles disseram que era obrigatório emitir esses novos documentos fiscais, a nota fiscal com esses novos grupos, a partir de 2026, e se não tivesse o grupo, essa nota fiscal seria rejeitada. Então, nós estamos falando aqui da regra de validação que não vai ser implementada agora. O que é isso na prática? Na prática, significa que o contribuinte ele já tem que informar os grupos de IBS e CBS, mas mesmo em 2026, quando já é obrigatório, se ele não informar, a nota fiscal dele não vai ser rejeitada. Ou seja, na prática, o que essa nota fiscal versão 1.33 fez foi dizer: olha, contribuinte, eu sei que está difícil implementar esses novos grupos de informação. Então, nós também do lado de cá estamos correndo porque existem muitas coisas a serem feitas, muitos detalhes a serem feitos para poder ajudá-los a fazer essa implementação. Então, se você não destacar esse documento, esses IBS e CBS em 2026, você vai continuar emitindo sua nota fiscal. Você vai estar descumprindo a legislação, mas você vai continuar emitindo a sua nota fiscal. Significa que aquele risco operacional que existia até essa semana de não conseguir faturar em 2026, ele deixou de existir com essa nota técnica 1.33. Tá bom? Foi isso que a nota técnica fez. Então, não é que não precisa mais adequar o seu sistema para poder emitir nota fiscal com IBS e CBS a partir de 2026. Não, você precisa fazer isso ainda. Essa é a obrigação acessória que vai te garantir o não recolhimento das alíquotas testes. Mas você deixa de ter o seu risco operacional de não conseguir faturar se você não for capaz de destacar IBS e CBS em 2026. Então, é isso que essa nota técnica fez. Então, cuidado. É para ficar mais tranquilo? Sim, mas não muito. Continua sendo necessário parametrizar os sistemas para poder incluir esses novos campos, porque continua sendo uma obrigação fiscal emitir nota com destaque de IBS e CBS. Mas eu deixo de ter o risco operacional. É isso que vai acontecer em 2026.
E aqui, ó, está explicitado. No regime normal, em janeiro de 26, o campo de IBS e CBS não será exigido por regra de validação, porém permanece obrigatório conforme a legislação vigente. Todos esses prints que eu estou colocando aqui, eu extraí direto da nota técnica da última versão, tá, pessoal? Só porque eu não coloquei a fonte aqui, mas para ficar claro, isso tudo são destaques da nota técnica que saiu essa semana. Bom, e quais são essas informações? O que é que eu preciso fazer do meu lado, contribuinte, para conseguir corretamente destacar IBS e CBS? A primeira coisa que as empresas precisam fazer é descobrir quais são os códigos de classificação tributária do IBS e da CBS, que é o CST e o CCLAS-TRIB. Onde que eu vou achar essa informação? Entra no portal da Nota Fiscal Eletrônica, entra lá dentro de documentos, vocês vão chegar depois nos documentos técnicos, entra lá nos documentos diversos e procura a tabela do Código de Classificação Tributária do IBS e do CBS, clica lá e abre a última versão. É sempre importante acessar a última versão. Então, se você salvar isso por algum motivo, não use sempre a mesma tabela salva, porque eles têm feito essas atualizações constantemente e eles vão alterando o CST e o CCLAS-TRIB ao longo do tempo. Então, acessou lá, vocês vão ver que é uma tabela enorme com vários itens de CST e CCLAS-TRIB. O que é o CCLAS-TRIB? O CCLAS-TRIB é uma referência direta ao artigo da Lei Complementar 214, que traz um determinado tratamento tributário. Então, o primeiro CCLAS-TRIB é o 0000001. É o que vai se aplicar à grande maioria das operações. Porque nós estamos falando de um novo regime de tributação que idealmente teria poucas exceções, né? E de fato tem muito menos exceções do que os regimes que nós temos hoje, principalmente em relação ao ICMS, mas ainda assim existe um grande volume de situações que tem algumas exceções. Mas a maior parte vai ser aqui, ó, tributação integral, CST 000, CCLAS-TRIB 000001. Trouxe aqui algumas outras que muito provavelmente também serão utilizadas pelas empresas. Então, o CST 410 de imunidade e não incidência, que traz as operações não onerosas sem previsão de tributação não especificadas anteriormente. Então, situações de operações que são não onerosas, que eu não tenho ainda uma CCLAS-TRIB mais específica, eu uso essa CCLAS-TRIB mais genérica, que é a 410999. Vejam como essa nova nomenclatura, né, essas novas siglas, esses novos códigos, eles não têm correlação direta com o CFOP, porque o CFOP é um código específico para fins de tributação de ICMS, para fins de tributação do PIS e da COFINS. Ele não vai ser relevante para a tributação do IBS e CBS. O que eu preciso saber é CST e CCLAS-TRIB. Coloquei aqui também o código de imunidade e não incidência no caso de exportações de bens e serviços, que é um código que muito provavelmente vai ser bem utilizado também. E eu acrescentei aqui, ao final, um código que é recente, foi introduzido na tabela há pouco tempo, e que trata de operações acobertadas somente pelo ICMS. Por que eu coloquei esse código? Até pouco tempo, por exemplo, operações triangulares de industrialização por encomenda, eu ainda não tinha um CCLAS-TRIB específico para o envio da mercadoria para o industrializador, nem para o retorno da mercadoria do industrializador. E a gente sabe que precisa emitir documento fiscal nessas operações por causa do ICMS. E agora a gente tem um CCLAS-TRIB específico para situações de operações que são acobertadas pelo ICMS, mas que não estão sujeitas ao IBS e CBS. Então, para os meus clientes, por exemplo, que fazem industrialização por encomenda, até pouco tempo eu recomendava, olha, nas operações de industrialização por encomenda na remessa da mercadoria e no retorno da mercadoria, por enquanto o que a gente tem é esse CCLAS-TRIB genérico de imunidade e não incidência. Mas recentemente foi incluído esse novo, que trata exatamente de operações acobertadas somente pelo ICMS. Então, isso aqui para mostrar que, o CCLAS-TRIB está sempre sendo alterado, então é necessário entrar lá e fazer essa conferência das alterações de tempos em tempos. E 2,
temos aqui agora uma operação específica para um código específico, operações que eu preciso emitir nota fiscal por conta do ICMS, mas que não tem efeitos, não tem incidência de IBS e CBS. Uma dica, então, vou aqui fazer um exemplo de como achar de forma fácil o meu C-Class-Trib, o meu CST e meu C-Class-Trib. Nós temos muitos clientes que são da área de insumos agropecuários, insumos fertilizantes, defensivos agrícolas. E, especificamente para eles, eu tenho ali o artigo 138, que traz um regime tributário diferenciado de redução de alíquota de 60%. Dentro desse regime, eu encontrei lá na legislação o artigo 138, e eu tenho duas operações possíveis. Eu tenho tanto a redução da alíquota em 60%, quanto um diferimento que está ali no parágrafo 2º. Uma vez identificado na legislação qual que é o artigo que traz o tratamento tributário daquela determinada operação que eu estou analisando, basta eu buscar aqui, ó, e filtrar o artigo para poder conseguir encontrar o meu CST, o meu C-Class-Trib. Tá? É o jeito mais fácil de definir quais são os C-Class-Trib e o CST específico daquela determinada operação. E isso, por que eu estou falando isso? Porque a empresa ela vai precisar olhar para todas as suas operações, para todos, e aí você pode até puxar, por exemplo, pelo CFLP, as operações que você fez nos últimos anos, para poder conseguir identificar a partir dali qual é o CST e o C-Class-Trib. Mas na hora de fazer essa definição, você vai precisar encontrar na Lei Complementar 214 qual o artigo a que se refere aquele aquela determinada operação, para então filtrar ali na planilha qual que é o CST, C-Class-Trib correspondente. Então, isso aqui é uma dicasinha para poder facilitar a vida de vocês na definição do que é CST, do que é C-Class-Trib das operações da sua empresa. Quais outras novidades temos na nota fiscal eletrônica e que vão fazer parte do conjunto de obrigações vinculadas a esse documento fiscal? Novas finalidades foram criadas dentro da emissão da nota fiscal eletrônica, que são as notas fiscais de débito e notas fiscais de crédito. O sentido da palavra débito e crédito está sempre se referindo do ponto de vista do emissor. Então, eu estou emitindo uma nota de débito, significa que eu estou confessando um débito com a Receita Federal como Comitê Gestor. Logo, eu estou registrando um aumento no que eu estou devendo de IBS e CBS. Por outro lado, a nota de crédito, eu estou dizendo para a Receita Federal e para o Comitê Gestor que eu tenho um crédito. Ou seja, eu tenho uma redução no tanto de IBS e CBS que eu vou pagar. Não temos ainda o regulamento nos dizendo exatamente como serão emitidas as notas de débito e crédito para fins de ajuste da apuração. A gente não tem ainda os detalhes de como vai ser feito isso. Mas a gente já tem na nota técnica diversas finalidades de débito e crédito que já mostram para o contribuinte situações em que vão ser necessárias emissões de notas de débito e crédito que não exigiu emissão de nota no passado. É importante saber que ICMS e IPI não serão afetados por nota de débito e nota de crédito, tá? A nota de débito e crédito só existe para fins de apuração de IBS e CBS. Então, para IPI e ICMS, continua sendo nota fiscal complementar, carta de correção, tá ok? Isso vai continuar vigente enquanto estiverem vigentes esses tributos. Lá na nota técnica, a gente consegue ter uma ideia de quais são os tipos de nota de débito e nota de crédito. Então, no grupo B, onde eu tenho identificação da nota fiscal, eu vou ter que dizer que qual que é a finalidade da emissão da minha nota fiscal. Pode ser uma nota fiscal normal, complementar, de ajuste, devolução ou de crédito e débito, que tá lá, são as finalidades 5 e 6. E dentro dessas finalidades 5 e 6, eu tenho os tipos de nota de débito. Eu vou destacar algumas aqui. Primeiro, a nota de débito de multa e juros. Por que eu tenho essa nota de débito de multa e juros? Porque multas e juros estão incluídos na base de cálculo do IBS e da CBS. E normalmente eu cobro depois, né? Por quê? Porque meu cliente atrasou
Então, ele atrasou o pagamento, então tem multa e juros. E essas multas e juros não estão no meu documento fiscal original, porque eu não sabia que ele ia atrasar. Logo, eu tenho que emitir uma nota de débito, de multa e juros para poder destacar IBS e CBS sobre esses valores. Então, tá aí uma obrigação que não existia antes e que a partir do ano que vem vai ser necessária. Emissão de nota de débito para multas e juros. Emissão de nota de débito para pagamento antecipado. Por que que eu tenho nota de débito para pagamento antecipado? Porque eu preciso antecipar IBS e CBS a cada antecipação de pagamento. O fato gerador ele vai acontecer quando? Na entrega da mercadoria, na disponibilização dessa mercadoria, ou no final da prestação de serviço. Mas eu posso receber antes. E se eu recebo antes, eu preciso adiantar também IBS e CBS. Para isso, eu vou precisar emitir uma nota de débito de pagamento antecipado. Essa obrigação também começa a partir do ano que vem. Não vou falar muito sobre os outros, eu estou aqui só dando alguns exemplos, mas notas de débito fazem parte das obrigações dos contribuintes a partir de 2026. O que mais? Eventos. Agora temos eventos vinculados às notas fiscais emitidas. Esses eventos também são obrigatórios e vão integrar as obrigações do IBS e CBS a partir de 2026. A nota técnica trouxe ali uma lista de eventos, que são as situações que vão precisar ser informadas para a Receita Federal e para o Comitê Gestor por meio de um envio, né? Por meio de. Vai ser tipo um XML também. Alguns exemplos importantes. Atualização da data de previsão de entrega. Por que que eu destaquei esse evento? Porque a data de entrega, no caso de bens materiais, é a data do fato gerador do IBS e da CBS. E eu vou ter que informar isso na minha nota fiscal. Mas coisas podem acontecer durante essa entrega. E se a minha data de entrega mudar, eu tenho que avisar ao Comitê Gestor e à Receita Federal, porque o fato gerador não vai acontecendo quando eu achava que ia acontecer, ele vai acontecer só ali na frente. Então, para fins da apuração assistida, eu vou precisar informar para eles que houve uma atualização da data de previsão de entrega. Outro evento importante, destinação de item para consumo pessoal. Então, eu emiti ou eu estou recebendo um item que é para consumo pessoal, não dá direito a crédito. Eu preciso transmitir um evento para informar que aquele determinado documento fiscal não vai gerar crédito para o adquirente. E esse evento pode ser feito tanto pelo emitente quanto pelo destinatário da nota fiscal. Outro evento relevante: perecimento, perda, roubo, furto durante o transporte, contratado pelo adquirente. Por que que é relevante? Porque o adquirente ele não vai receber essa determinada mercadoria, ou seja, ele não vai ter crédito daquela determinada mercadoria. E isso é relevante para fins da apuração. Enfim, todos esses eventos que estão aqui descritos na nota técnica, eles vão ser obrigatórios também a partir de 2026. E isso faz parte da obrigação da nota fiscal. Então, resumir aqui de forma bem rápida, porque eu não quero gastar muito mais o tempo de vocês e está na hora do Arthur falar. O que temos de novidades em relação ao documento fiscal, nota fiscal eletrônica. Vou falar um pouco da nota fiscal de serviço eletrônica. A nota fiscal de serviço eletrônica está um pouco mais atrasada do que a nota fiscal de mercadoria. Por quê? Porque atualmente as prestações de serviço são de competência do município e é o próprio município que é responsável por receber as informações e validar e emitir o documento fiscal de serviço. Isso significa que a gente tem mais ou menos 5.000 notas, potencialmente 5.000 documentos diferentes para prestação de serviço. A gente tem um padrão nacional que pode ser utilizado por cada um dos municípios. Esse padrão nacional não é obrigatório, mas é obrigatório que todos os municípios se adequem o layout do seu documento fiscal para conter lá os campos de IBS e CBS. Eu não tem como, por óbvio, passar por cada um dos municípios para poder dizer como que eles estão se adequando. O que eu posso dizer? Os principais municípios, incluindo São Paulo, eles aderiram ao padrão nacional, mas nem todos eles aderiram ao emissor nacional. O que isso significa? Significa que
todos eles vão, esses municípios que conveniaram, eles vão usar o padrão das notas técnicas que eu vou mencionar aqui, para fins de emissão da nota fiscal, para fins de observância das informações, mas a experiência do contribuinte para a emissão desse documento fiscal pode variar. Então, caso de São Paulo disse que não vai usar o emissor nacional. Então, quem emite nota fiscal por São Paulo vai continuar utilizando o portal de São Paulo ou o web service de São Paulo para emitir suas notas fiscais. E aí o município de São Paulo vai ter que gerar ali, a partir dessas informações, um XML que esteja dentro do padrão nacional. Outros municípios aderiram também ao emissor nacional, a grande maioria deles. Isso significa que as notas fiscais desses municípios vão começar a ser emitidas pelo Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Tá? Então, é isso que vai acontecer em relação à nota fiscal de serviço. A nota fiscal de serviço também vai ter que ter IBS e CBS. A não adesão aos serviços do padrão nacional mudam apenas a experiência do contribuinte em relação a onde ele vai emitir esse documento fiscal. Se vai ser no portal do município, que ele já emite hoje em dia, ou se ele vai, a partir de 2026 ou em outra data futura, usar o portal nacional e o web service vinculado ao padrão nacional. Temos atualmente duas notas técnicas principais em relação à nota fiscal de serviços que precisam ser observadas pelos contribuintes. A nota técnica 004 é a nota que vai ser implementada a partir de 2026. Então, para poder adequar o seu software, para poder entender quais informações você precisa ter a partir de 2026, a gente vai olhar para a nota técnica 004. Já existe uma nota técnica mais recente, que é a versão 005, mas ela ainda não tem data definida para implementação. Então, a gente já sabe, por exemplo, por conta dessa nota técnica, que a nota fiscal de serviço vai ser utilizada para registrar a locação de bem imóvel e imóvel. Mas a gente ainda não sabe a partir de quando. Tá? Então, pode estar no radar de quem loca imóveis, por exemplo, que vai ser necessário emitir nota fiscal de serviço, mas a gente ainda não sabe a partir de quando. Não vai ser a partir de janeiro de 2026. A experiência da emissão da nota fiscal, de serviço, ela é um pouco diferente da nota fiscal eletrônica, né? E aqui eu estou falando só do padrão nacional, tá bom, pessoal? O que eu preciso fazer enquanto contribuinte? Preciso preencher a DPS, que é a Declaração de Prestação de Serviço. Eu posso entrar lá no Portal Nacional, eu posso fazer isso via web service, usando o meu ERP, que já conecta diretamente. Dentro dessa declaração de prestação de serviço, eu vou trazer todos os dados que são necessários para que, no ambiente nacional, eu tenha uma validação e a emissão da nota fiscal de serviço. E aí, uma vez emitido por meio do ambiente nacional, eu recebo a nota fiscal de serviço. Então, o cálculo, muitos dos campos da nota fiscal, na verdade, quem vai trazer isso é o próprio município, é o próprio sistema nacional. É dali que vem o cálculo do tributo devido, é dali que vai gerar a nota e tal. Então, o que o contribuinte precisa prestar atenção inicialmente é quais são as informações que ele precisa colocar na declaração da prestação de serviço. E aí a nota técnica trouxe ali uma série de novos campos, de novas informações que vão ser prestadas. Aqui eu estou trazendo só algumas, não são todas, tá ok? É só para vocês entenderem que agora, no momento de emitir a nota fiscal de serviço também, vai ser necessário saber o que é, qual o seu CST e a sua CCLAS-TRIB, e aí é o mesmo procedimento que eu tratei da nota fiscal eletrônica, os dados estão lá na nota fiscal eletrônica, né, aquela tabelinha, é lá que você vai descobrir qual que é o seu CST e seu CCLAS-TRIB. Mas além do CST e do CCLAS-TRIB, você precisa saber ainda outros dois códigos. Um é o NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviços. O que é o NBS? É como se fosse um correspondente da NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, que serve para produtos, em relação aos serviços. Onde que eu vou achar esse NBS? Lá no portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, dentro da documentação técnica da reforma, tem o anexo 8, que também é atualizado sempre, então é preciso olhar lá com frequência. Eu tenho uma tabela de correlação entre
os itens da Lei Complementar 116, ou seja, os itens do ISS e a NBS. Essa tabela está sendo atualizada sempre, então pode ser que você não consiga identificar ali um NBS específico para o serviço que você presta, tá? Mas isso vai sendo atualizado ao longo do tempo, é por isso que é importante entrar sempre e buscar essa correspondência. Além do NBS, o contribuinte precisa também saber qual que é o indicador de operação, código indicador de operação, que é aqui o anexo 7, também no mesmo local onde você vai achar a correlação do item da NBS. Lá, o que é esse indicador código indicador de operação? Basicamente, é a codificação do artigo 11 da Lei Complementar 214, que traz a definição do local da operação para fins de incidência de IBS e CBS. Então, dentro desse arquivo que tenha os códigos indicadores, a gente vai conseguir enxergar todos os incisos do artigo 11 que traz qual que é o local da operação para aquele determinado tipo de operação, para fins de definição do local de ocorrência do fato gerador. Então, eu vou ter lá serviços executados em pessoas físicas, serviços executados em bens materiais, todos eles detalhados ali nesse arquivo, e ele vai ser necessário, porque você vai precisar informar esse INDIOP no momento em que você for emitir uma nota fiscal de serviço. E não acabou, gente. Só mais um detalhezinho que é importante, porque nós já temos também a definição de como vão ser as obrigações acessórias para fins de importação. Então, na importação, como que o contribuinte vai informar IBS e CBS? Ele vai ter que colocar na DI ou na do INPE o CECLASTRIB daquela determinada operação. Então, é uma importação e aqui eu estou falando de importação de mercadoria, tá ok? Ainda não temos definições sobre importações de serviços, como que vai ser isso. Estou falando aqui da importação de mercadoria. Então, eu vou olhar para aquele determinado produto, vou olhar que tipo de operação é aquela operação de importação e vou informar lá o CECLASTRIB com os 6 dígitos, e é o mesmo CECLASTRIB que eu falei lá atrás. Bom, quais são as ações, então, gente, de tudo isso que eu falei aqui, que são basicamente um resumo das obrigações acessórias que vão estar vigentes a partir do ano que vem? O que as empresas precisam fazer? Primeiro, estar em contato com o TI para ajustar o ERP, né? Os principais ERPs, TOTO, SAP, já soltaram atualizações que estão vindo aos poucos. Essas atualizações precisam ser implementadas pelas empresas nos seus softwares internos. Então, você precisa estar em contato com o seu TI interno ou com o prestador de serviço que vai ajudar você a fazer essas implementações. Segundo, mapear as operações de CST e CECLASTRIB, porque são os dados essenciais que vão precisar ser informados nos documentos fiscais e na importação. Se você é prestador de serviço, você também precisa entender qual que é o seu NBS, a nomenclatura de bem e serviço, e qual que é o seu indicador de operação para as suas operações. Você vai precisar parametrizar o seu sistema para poder tentar já emitir os documentos com os novos campos, com as novas informações. Fazer testes no ambiente de homologação para ver se você está conseguindo emitir esses documentos corretamente. E informar os seus despachantes sobre qual sua CST, sua CECLASTRIB, porque é ele, no momento de fazer a importação, que vai precisar colocar esses códigos ali. Então, a partir de 2026, seu despachante já precisa ter a listinha de todo CST, CECLASTRIB das operações que você faz normalmente. E aqui eu vou dar uma dica extra, um bônus, por quê? Existe uma ação essencial ainda para 2025 que é voltada especificamente para aquelas empresas que possuem contratos de locação não residencial de imóveis. Se você loca imóveis para terceiros para fins não residenciais, existe uma ação essencial a ser feita ainda esse ano, que é registrar o seu contrato no cartório de registro de imóveis ou um registro de títulos e documentos. Por quê? Porque existe um regime de transição para locação de bens imóveis, com a alíquota fixa de 3,65% sobre a receita bruta, que só vai poder ser utilizado se o contrato estiver registrado até 31 de dezembro de 2025. Então, essa é uma última ação para aqueles que têm contratos de locação não residencial. Se seu contrato não está registrado, o que não é comum, tá? Busque um cartório e registre até o final deste ano.
E uma fala final que é importante, eu acho, porque eu sei que é muita coisa que precisa ser feita. Destacar IBS e CBS parece uma coisa simples, mas não é. Na prática, quem está tentando ver que é difícil, tem muitas dificuldades, fazer, entender qual que é o seu CST, qual é o seu C-Class Trib também nem sempre é trivial. Mas o que a Receita Federal e o Comitê Gestor têm manifestado, inclusive numa nota oficial que saiu ontem, é que se o contribuinte não conseguir, por algum motivo, emitir nota fiscal, documentos com os destaques em 2026 por culpa exclusiva do município, ou do Estado, ou da Receita, não vai ser multado e não vai ser considerado, ele não vai ser exigido IBS e CBS, porque o descumprimento dessa obrigação acessória não foi culpa sua. Mas significa que o que for possível fazer, já com as informações que existem hoje, ele precisa fazer. Então, se eu tenho a nota técnica com as especificações do que precisa ser feito, é dever do contribuinte implementar para que isso seja feito a partir de 2026. Não vou mais ter o meu risco operacional? Não, mas eu continuo tendo a obrigação de emitir esses documentos fiscais com todas essas informações que eu trouxe aqui. Então, o recado é: não precisa ficar preocupado mais com a sua operação, você vai continuar faturando em 2026, ainda que não destaque o IBS e CBS, mas fique atento. Acompanhe a legislação, acompanhe o PLP 108, acompanhe o regulamento, acompanhe esses anexos, essas notas técnicas, porque ali tem informações relevantes que vão sendo soltadas de forma. Agora, no final do ano, quase toda semana tem uma coisa nova, e é importante para que vocês estejam em 2026 atendendo a todos os requisitos da legislação em relação à reforma tributária do consumo. Bom, pessoal, falei muito, muito mais do que eu gostaria, então eu vou passar a palavra para o Arthur para ele fazer o próximo painel. Arthur, como eu estou com esse problema no computador, eu vou parar de compartilhar e aí você pode compartilhar daí? Tá bom, vou Então, colocar só um aqui. minutinho. Só vou colocar aqui no modo apresentação. Já foi, né? Apareceu? Sim. Parecia assim. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou focar mais no tema dos dividendos. Antes disso, vou falar um pouco brevemente sobre os outros assuntos que eu gostaria de pontuar, que são importantes para as empresas também, principalmente aquelas com grupos internacionais, né, ou que praticam operações com empresas fora do Brasil. Nós tivemos esse ano bastante mudança nos acordos de bitributação que o Brasil tem, né? O que são esses acordos? Basicamente são instrumentos entre dois países, né, sempre envolvendo o Brasil e algum outro, que prevêem regras de alocação de direito de tributar, vamos dizer assim, né? Então, situações envolvendo pagamentos de juros, royalties, serviços, dividendos, tudo isso que em tese poderia ser tributado nos dois países envolvidos, né? Esses acordos eles visam dividir quem tem direito a qual tributação, como limites de alíquotas, por exemplo, e como que o imposto pago no Brasil, por exemplo, pode ser recuperado lá fora. Esses acordos novos e os antigos que foram modernizados, eles têm adotado novas premissas, considerando a política de tratados do Brasil. Então, por exemplo, nós temos hoje uma cláusula específica para como tributar serviços técnicos, né? Isso é algo que mudou, porque nos acordos antigos não existia isso. E aí, o Brasil, a Receita Federal, na verdade, fazia um malabarismo técnico para falar que serviços técnicos deveriam ser tratados como royalties, que era o artigo dos acordos que permitia ao Brasil tributar na fonte. E aí isso acabou, inclusive, levando um monte de discussão com países europeus que entendiam que o Brasil não podia tributar esses serviços e tal. Enfim, isso é uma tendência que vem se observando nesses novos acordos. Temos também uma cláusula mais ampla de troca de informações tributárias, né? Eu converso bastante isso com os meus clientes que embora não seja algo extremamente sofisticado e avançado, os mecanismos e previsões de troca de informações tributárias entre os países estão evoluindo nos últimos anos, então é uma tendência que é importante se manter atento também. E, por fim, algo que vem mudando bastante nos acordos é essa famosa cláusula de LOB, direito a benefícios ou limitation on benefits, né? Como o Brasil não tem tantos tratados assim, era muito comum que alguns grupos criassem empresas
não de fachada, mas assim, empresas sem substância, sem operação, em algum país, por exemplo, que tivesse acordo com o Brasil e acordo com algum um terceiro país europeu, por exemplo, com o qual o Brasil não tivesse um acordo direto. Isso para fins unicamente de aplicar benefícios ali de isenções ou créditos, de forma que a gente chamava de 3D shopping, né? Então essas cláusulas vêm um pouco limitar esse tipo de planejamento. Pode passar, Dani. E aí, só para. Aliás, pode passar daí não, porque sou eu que estou compartilhando. Só para comentar quais são esses novos acordos, né? Nós tivemos, por exemplo, o acordo com o Brasil, com a Colômbia, que não existia, que é um importante parceiro comercial do Brasil aqui na América Latina. Ele está em fase ainda ele já foi aprovado no Congresso, mas não foi promulgado ainda. E também o acordo Brasil-Polônia na mesma situação. O Brasil tem vários acordos com países europeus, não tinha com a Polônia, então é algo interessante. Um muito relevante que acabou de sair foi o acordo Brasil-China, né? Ele já tinha sido, na verdade, aprovado pelo Congresso e foi promulgado pelo Executivo agora em setembro. A China, né, um dos principais parceiros comerciais do Brasil e do mundo, enfim. Então isso acaba abrindo oportunidades de negócio. E ainda também na Europa, aí, junto com a Polônia, tivemos um novo acordo com a Noruega, também que também já foi promulgado. E coloquei dois exemplos de acordos que foram modernizados, por assim dizer. O da Suécia está em vias de sair, né? Já foi aprovado pelo Congresso. E o da Índia também foi alterado, era um que existia já fazia tempo. E nesses dois acordos, o que é uma coisa muito interessante é que acabou o tal do matching credit. O que é o matching credit? O Brasil muitas vezes tributa na fonte o exemplo clássico, royalties ou juros, tributa a 15%. Mas aí esse imposto é considerado como se tivesse sido tributo, a alíquota fosse 25%, por exemplo, para fins de dedução lá no país que está recebendo esses rendimentos. Então acaba sendo um baita benefício fiscal. E isso era uma política que fazia sentido quando o Brasil era visto ainda internacionalmente como um país subdesenvolvido de terceiro mundo que precisava desse tipo de incentivo. Isso vem mudando nos acordos também. Então, acho que isso é importante de mencionar. E aí, quais seriam ações, né, para as empresas considerando esse novo cenário de novos tratados, né? Reavaliar primeiro as remessas para o exterior nesse final de ano. Nesse final de ano acontece muita remessa para fora, né, de contratos que prevêem pagamento de royalties, juros ou por serviços técnicos e os dividendos, né, que agora vão entrar também na tributação. Então, em alguns casos, essa modernização pode levar até uma carga global mais onerosa sobre os rendimentos, considerando o fim de alguns benefícios da ótica do Brasil. Especificamente, temos agora a tributação de dividendos a partir de 2026, que eu já vou detalhar à frente. Então, é importante ver como esses tratados estão prevendo os dividendos, era uma cláusula que a gente nunca usava, né? Eles podem prever isenções, podem prever crédito, dependendo da condição do contribuinte. E acho que vale mencionar também que o fato de existirem esses novos acordos pode, na verdade, promover maior segurança jurídica nas remessas, né? Vamos pensar, por exemplo, no caso do Brasil com a Colômbia, que a gente está aí com um novo acordo, né? Remessas entre os dois países, às vezes, não tinha como assegurar que o imposto recolhido na fonte, né, em um deles, poderia ser compensado no outro. Tinha mais dificuldade de fazer esse tipo de procedimento. E agora, com os novos acordos, a gente ganha mais segurança, né? Porque os acordos prevêem as regras e as condições desse aproveitamento. Então, é algo que tende a favorecer aí essas relações internacionais. Então, temos aí essa questão dos acordos. Daí tivemos também um julgamento aí que todo mundo ficou sabendo, que foi o da CID Remessas, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Enfim, a CID Remessas, ela foi apelidada dessa forma porque ela incide sobre muitas remessas para o exterior, a partir do Brasil, né? Lá no ano 2000, quando ela foi criada como forma de ajudar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, né? Então, qual que era a ideia? As empresas no Brasil que importam tecnologia, como elas não estão promovendo o desenvolvimento tecnológico nacional, e sim importando de forma de outros países, elas precisavam pagar CID, é uma contribuição de 10%, e lá atrás ela incidia sobre essas hipóteses aqui da esquerda, né? Licenças de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos e transferência de tecnologia, especificamente marcas, patentes, assistência técnica. Então, de fato, havia uma vinculação muito forte com a importação de tecnologia, né? De conhecimento técnico, enfim. Mas aí, pouco tempo depois, né, em 2001, a lei foi alterada para prever que, a partir de 2002, a CIT ela atingiria também contratos que tivessem por objetivo qualquer serviço técnico e também de assistência administrativa, bem como royalties a qualquer título. E, no limite, isso aqui incluiria até direito autoral, por exemplo, né, exceto software, que tem uma exclusão específica. Mas aí isso acabou gerando, desde aquela época lá, né, mais de 20 anos, muita controvérsia, né? Como assim? A CID era para fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro e era devida
pelas importadoras de tecnologia, e agora vai incidir sobre serviços técnicos. Será que são só os serviços técnicos que têm um componente tecnológico também? Enfim, isso evoluiu sempre de forma contrária aos contribuintes, né? A Receita Federal criou um conceito de serviço técnico que eu coloquei aqui embaixo, que basicamente o serviço técnico é aquele que depende de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva de assistência administrativa ou prestação de consultoria. Isso aqui entra praticamente todo tipo de serviço, assim, exceto talvez alguns muito pontuais. Então, as remessas para fora do Brasil, a título de serviços, assim, praticamente todos, passaram a ser onerados pela CID desde aquela época, né? Isso acabou gerando bastante contencioso. E o Supremo finalmente se debruçou sobre esse assunto para ver se a CID era, primeiro, se a contribuição em si era constitucional e se a ampliação dessa hipótese de incidência dela para alcançar serviços técnicos também era constitucional. E aí, só passar um pouquinho sobre quais foram os argumentos, né, utilizados no Supremo, né? Nós tivemos uma confirmação da constitucionalidade. Eu acho que, enfim, vale mencionar que prevaleceu o voto do ministro Flávio Dino, né? Aqui até foi, enfim, os argumentos que ele usou me foram um pouco preocupantes, assim, mas basicamente ele disse que o legislador ele tem uma certa liberdade para definir qual que é a hipótese de incidência de uma contribuição, por exemplo, desde que a arrecadação dela atenda àquela destinação original. Então, se está indo para um fundo que é para desenvolvimento tecnológico nacional, tudo bem, ainda que o serviço técnico, por exemplo, não tenha nada a ver com tecnologia, o legislador teria uma discricionariedade para fazer isso. E, além disso, quando a CID foi criada, ele menciona isso no voto dele, ela foi expressamente criada para abaixar o imposto de renda na fonte, que na época era 25, foi para 15, e aí foi criada a CID de 10. Então, isso, por que que foi feito isso, né? Para quem não sabe, imposto, como o imposto de renda na fonte, o produto da arrecadação tem que ser distribuído entre União, estados e municípios. E contribuição não, contribuição como a CID fica tudo com a União. Então, meio que foi um jeitinho ali que deram de criar um adicional de imposto de renda na fonte, só para que essa arrecadação não precisasse ser dividida com os demais entes federativos. Então, tudo isso foi usado como argumento para falar que a contribuição seria constitucional. E um ponto muito importante que afetou esse julgamento, mas que está presente em outros julgamentos tributários, é o ponto da responsabilidade fiscal. O ministro Flávio Dino disse que, mais do que uma ideologia ou consenso econômico, a responsabilidade fiscal é um parâmetro de controle de constitucionalidade. O que ele quis dizer? Se vai gerar rombo fiscal, vai gerar muita onda de pedido de repetição de tributos pagos indevidamente, etc., o Supremo não pode, ele precisa considerar isso na análise da constitucionalidade daquele tributo, né? O que é, enfim, para mim é bastante preocupante, porque em tese, quanto mais inconstitucional for uma lei, quanto mais a maior aberração for criada pelo governo, depois, quando isso for julgado inconstitucional pelo Supremo, é, na verdade, o Supremo justamente vai precisar falar, tudo bem, é inconstitucional, mas só daqui para frente, porque não vamos deixar o governo perder o dinheiro que arrecadou com isso vai gerar um rombo, uma crise, etc. Então é bastante preocupante isso. E aí, como conclusão, né, a constitucionalidade confirmada da CID, inclusive sobre serviços técnicos, ela acaba desincentivando a importação de serviços, né, porque a CID de 10% ela se soma a PIS e COFINS, que é quase 10 também, o novo IOF-CAM, que vocês acompanharam ao longo do ano, que teve um monte de mudança e agora tem uma alíquota geral de 3,5%, que é quase 10 vezes a alíquota original, sem contar que já tem ISS, já tem imposto de renda na fonte, e eu não estou exagerando aqui quando eu coloco que a carga fiscal sobre importação de serviços pode chegar a quase 50% em alguns casos. Então, assim, é muito caro importar serviço. E quais são as consequências, então, disso, né? Que eu coloquei aqui como ações a serem avaliadas pelas empresas nesse final de ano, que é a época de remessa de dinheiro para fora. Primeiro, reavaliar, né? A CID, diferente do imposto de renda na fonte, por exemplo, ela não é recuperável, ela é um custo para a empresa no Brasil. Então, vale a pena continuar com essas importações de serviço? Enfim, que eu, inclusive, fazendo a ligação já com o segundo ponto, né? Ainda vale a pena importar serviços técnicos, por exemplo, do exterior? No nosso escritório, nós temos clientes, inclusive, que desistiram de importar serviço já e estão buscando outras formas de repatriar recursos para fora do Brasil, porque é muito caro, a importação de serviço, né? E com a confirmação da CID Royals, inclusive da CID Remessas, né, a gente inclusive espera que haja um aumento do interesse da Receita Federal nesse assunto, com novas fiscalizações e até possivelmente autuações daquelas empresas que não pagaram CID porque acharam que não era constitucional ou que provisionaram, por exemplo, né, o que me leva ao último ponto desse assunto, que é a avaliação de possíveis exposições fiscais, né, além dos serviços, né, para as empresas que porventura acreditavam que pagavam serviços que não estariam no escopo da CID ou que a CID seria inconstitucional,
tem a questão dos royalties também. Até direito autoral foi citado expressamente no julgamento pelo STF, que em tese deveria incidir a CID também, mesmo não tem nada a ver com tecnologia, direito autoral, de livro, enfim. Então, temos menos margem para discussão agora, e isso precisa ser levado em conta pelas empresas. E, bom, vou agora detalhar um pouco mais o tema que chamou mais atenção nas últimas semanas aí, no que diz respeito à reforma, entre aspas, da renda, né, que é essa lei que saiu há poucos dias, a Lei 15.270, né, que reinstitui no Brasil a famosa tributação sobre os dividendos, em alguns casos, e também uma tributação mínima para contribuintes que são considerados como de alta renda, né. Então, são esses blocos de mudanças aqui que essa lei traz, então eu vou detalhar um pouquinho melhor, mas basicamente, né, se os dividendos são pagos para um sócio, pessoa física no Brasil, e o valor dos dividendos supera 50 mil por mês, vai ter tributação a partir do ano que vem. Né? Para sócio no exterior, não importa se é pessoa física ou jurídica, não importa o valor, vai ter tributação de dividendos também. E, além disso, as pessoas físicas que tiverem pelo menos 600 mil de rendimento anual vão ter que pagar uma tributação mínima também. Então, esses são os grandes blocos aí dessa nova lei. Falando mais especificamente aqui da tributação dos dividendos para sócios, pessoas físicas no Brasil, né? Primeiro ponto, né? Dividendos pagos por uma empresa para outra empresa no Brasil continuam isentos, vão continuar isentos no ano que vem. O que vai acontecer só é que se o sócio for pessoa física, vai ter tributação. Quando? Não é em qualquer caso também. É só quando aquela pessoa receber mais de 50 mil de uma mesma empresa no mesmo mês. Pode ser que haja mais de um pagamento, por exemplo, vamos dizer, a empresa pagou para o sócio dela no mesmo mês 3 vezes. Pagou 10, pagou depois mais 20, depois mais 20. Então atingiu 50, então lá no final ela vai precisar fazer a retenção de 10%. Como comentei, é uma alíquota de 10%, ela não é progressiva, não tem faixa de isenção, ou seja, se os pagamentos do mês somarem 50 mil ou mais, incide sobre o valor total. Isso quer dizer o quê, Arthur? Então, se eu pagar R$ 49.999,99 para um sócio no mês, não tem imposto, exatamente, não vai ter retenção. Mas se você pagar R$ 50.000 e 1 centavo, vai ter 10% sobre tudo. Então, aí já é uma conta matemática que já dá para fazer para eventualmente avaliar ou planejar os pagamentos desses dividendos, né? Para mitigar ou evitar essa tributação. E aí, vai haver uma regra de transição, né? Porque o que acontece é que até hoje, até 2025, inclusive até o final desse mês, permanece vigente a legislação atual, dizendo que esses lucros apurados até 2025 não serão tributados. Porém, com condições, né? Se eles forem pagos depois de 2025, eles poderão ser tributados, exceto se a distribuição deles tiver sido aprovada até o final desse ano e se os pagamentos depois forem feitos nos termos do ato societário que aprová-los, né? Essa regra de transição é similar aos dividendos pagos para o exterior, que eu vou detalhar um pouco no próximo slide, que trata exatamente sobre isso. Mas é um ponto interessante de falar que o Brasil está voltando a tributar dividendos e, talvez para quem não esteja muito habituado com o tema, por que a gente não tributava dividendos, né? Porque o Brasil escolheu alocar toda a tributação dos lucros no nível das pessoas jurídicas, né? A gente paga 34% de IRPJ e CSLL nas empresas e não pagava nada quando distribuía para os sócios. Muitos países dividem isso, por exemplo, 20 na empresa, 10, 15 na distribuição de dividendos, isso não existia. Inclusive, sempre que se falava em voltar a ter uma tributação de dividendos no Brasil, essa era uma das críticas, né? Pô, mas como assim? As empresas já pagam um caminhão de imposto de renda e CSLL sobre os lucros e ainda vai ter tributação na fonte sobre os dividendos? Então, enfim, foi nesse contexto que surgiu essa nova tributação e o governo buscou conciliar um pouco essa questão para evitar um excesso de carga tributária, que eu vou mencionar também mais para frente. Para empresas que operam com grupos multinacionais, né, o grande impacto vai ser a tributação de dividendos para sócios no exterior. Porque essa tributação, que começa no que vem, vai ser aplicável para qualquer valor, não vai ter aquela questão dos 50 mil, qualquer valor de dividendo pago para fora, para qualquer beneficiário, seja pessoa física ou jurídica, vai estar sujeito à alíquota de 10% do imposto de renda na fonte. Essa vai ser a nova regra, e aí o que as empresas estão correndo esse ano, né? Voltando aqui para o foco do nosso webinar, que é o que fazer ainda esse ano, é correr para garantir que os lucros apurados até 2025 não sejam tributados, né? Da mesma forma que acontece com os dividendos para sócios no Brasil, foi criada essa regra de transição. Então, primeiro ponto, os lucros apurados até 2025, a princípio, permanecem isentos.
O que isso quer dizer, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma deliberação societária aprovando de forma genérica que todos os lucros que forem apurados até 2025, ainda que no futuro poderão ser distribuídos. A nossa interpretação é que não, né? A nossa interpretação é que da forma como a lei está hoje, você precisa determinar, as empresas precisam aprovar a distribuição de dividendos de acordo com o que já tiver sido efetivamente já apurado e que seja possível de fechar, ainda que em balanços extraordinários até novembro, por exemplo, para atender estritamente o que está escrito no texto da lei. Né? E além de apurar esses lucros em 2025, inclusive de exercícios anteriores, a distribuição depois só vai permanecer isenta se a distribuição for aprovada até 31/12 de 2025. Isso aqui é a grande dificuldade, né? Como é que as empresas vão fechar balanço, vão fazer deliberação societária, assinar até o final desse ano, sendo que o exercício das empresas geralmente também se encerra no dia 31/12 e é no começo de janeiro só, ou depois que elas vão ter acesso à totalidade dos dados contábeis e do resultado, né? E mais do que isso, como que essa norma dialoga com a legislação societária? As sociedades anônimas, por exemplo, via de regra, elas precisam pagar os dividendos aprovados no mesmo exercício em que tiver ocorrido a aprovação. Então, enfim, é algo completamente incoerente com essa regra que tem na Lei 15.270. Mesmo para as limitadas, né, e algumas delas têm até regência supletiva pela Lei de Sociedades Anônimas, então, mas tirando esses casos, as limitadas em geral, elas normalmente têm até abril, né, para fazer a sua aprovação de contas e deliberar eventualmente a distribuição de dividendos. Então elas vão ter que correr para fazer tudo isso até 31/12. Existe um projeto de lei que vocês podem ter ouvido falar, que é esse projeto de lei 5473, que traz vários outros assuntos, mas que lá no meio tem uma regra que vai permitir a postergação desse prazo até o dia 30 de abril. Vai ser uma excelente notícia se acontecer, isso já foi aprovado na na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está na Câmara agora, mas não dá para garantir que vai passar esse ano ainda, né? A gente está monitorando, pode ser que aconteça. Se passar, as empresas vão ter um pouquinho mais de tempo para se preparar, mas de qualquer forma, enfim, hoje já é dia 3 de dezembro, né? Então as empresas já estão tendo que correr para decidir o que fazer e talvez não dê tempo. Então, de qualquer forma, a gente está monitorando isso. E né, cumpridas essas duas condições, resultados apurados até 25, distribuição aprovada até 31/12. Além disso, os pagamentos lá na frente, 2026, 27, 28, que seja, precisam seguir os termos previstos no ato que aprovou essa distribuição. Então, a lei só fala isso, ela não fala o quanto tem que estar detalhado, você tem que ter um cronograma de pagamento em meses, em semestres, em anos, não fala exatamente de percentual de valores, alocação, nada. Ela só fala que o pagamento tem que seguir nos termos do ato societário. A gente sugere que haja algum nível de detalhamento, quanto maior, melhor, né? Então, já prevendo em que ano que esses dividendos vão ser pagos, ainda que de forma um pouco aberta, tal, mas que de alguma forma existam algumas diretrizes que vão precisar ser seguidas depois, para que esses dividendos não sejam atingidos pela tributação dos 10%, né? E aqui entra o ponto que voltou a ser muito relevante avaliar os acordos de bitributação do Brasil, né? A gente nunca olhava para o acordo para o artigo de dividendos e vai voltar a ter que olhar, porque o Brasil vai permitir a tributação na fonte de 10% e esses 10% podem ou não ser recuperados lá fora. É, ainda sobre esse assunto, né, eu falei que o governo escutou essa reclamação, né, de que o Brasil já tem uma carga tributária alta sobre as empresas, como conciliar isso com essa nova tributação de dividendos, né? No caso de dividendos pagos para sócios no exterior, vai haver uma possível redução desse imposto de renda de 10%, a depender do quanto a empresa realmente paga de RPJ e CSLL em relação ao lucro contábil, que é o que a gente chama de carga tributária efetiva. Por quê? Porque muitas vezes o lucro contábil é superior ao lucro fiscal, que é a base de cálculo, né, desses tributos sobre a renda da empresa. Então, vamos dizer um exemplo bem discrepante, só para ficar bem claro. Às vezes o lucro contábil pode ser 10 milhões de reais e o lucro fiscal, após as deduções permitidas em lei, é de 1 milhão só. Então, por mais que você aplique 34% sobre essa base, comparando com o lucro contábil, a carga fiscal é muito menor do que 34%. Então, esse é um ponto aí que é importante, porque a empresa vai precisar determinar qual é a sua carga tributária efetiva em relação ao lucro contábil e se essa carga, somada com os 10% do imposto de renda na fonte sobre dividendos, superarem 34%, o excesso vai poder ser recuperado pelo beneficiário no exterior, né, como um crédito que a gente entende que vai poder ser abatido depois em distribuições futuras de dividendos, né? Esse crédito vai precisar ser formalmente solicitado. A lei fala de um prazo de 1 ano só para isso, mas esse mesmo projeto de lei que eu comentei pode ampliar esse prazo para 5 anos, não sabemos.
E aí, só duas críticas pontuais aqui, né? Existem estudos até da GV e outras instituições mencionando que a carga tributária das empresas no lucro real, em média, fica em torno de 21%, né? A alíquota nominal é 34%, mas comparando com o lucro contábil, a carga fica ali efetiva em 21%. Isso é pouco, porque o governo tá se baseando nisso. Veja bem, pessoal, as empresas não pagam tanto imposto assim, elas estão ali dos 21% sobre o lucro contábil, elas podem pagar mais, a gente quer chegar até os 34%. Isso foi a justificativa para criar essa nova tributação, sem reduzir as alíquotas de RPJ e CSLL. Só que assim, se a gente for comparar com países europeus e OCDE, por exemplo, eles pagam 23%, 24%, é um pouco mais, mas a gente está comparando países em situações bastante desiguais, né? Então, é algo aí que é uma crítica para reflexão. E além disso, né, por que que o lucro fiscal às vezes é menor do que o lucro contábil? Porque a legislação prevê desonerações tributárias legítimas, né? Eu mencionei duas aqui, o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o juros sobre capital próprio. São valores que podem ser descontados da base de cálculo do RPJ-CSLL legitimamente. Então, é claro que vai ficar menor do que a base contábil de lucro, por assim dizer, né? Então, ao instituir uma tributação de dividendos nesse modelo, acaba havendo uma revogação indireta e parcial de algumas dessas desonerações. Então, isso é bastante problemático e é uma forma de o governo não precisar mexer nesse vespeiro, por assim dizer, né? Eles não precisam revogar o PAT, não precisam revogar o JCP, se eles reduzirem o efeito deles por meio dessa tributação aqui de dividendos. E aí, né, o que fazer então com esse novo contexto todo de tributação de dividendos agora? Esse é um tema que as empresas precisam correr mesmo, porque falta pouco tempo para o ano fechar e falta pouco ano, e é muito pouco tempo para decidir. Muitas vezes as empresas aqui no Brasil vão precisar não só fechar balanço, etc., mas vão precisar discutir com as suas matrizes no exterior. Inclusive, nós ouvimos de alguns clientes que as matrizes agora estão doidas para receber esse dinheiro acumulado dos últimos anos, porque, enfim, vai começar a tributação, né? Então, primeiro, as empresas precisam avaliar os seus contratos sociais, estatutos, para ver quais são as regras para pagamento de dividendos, para avaliar se é necessário fazer alguma modificação e como isso vai conversar com as deliberações societárias, que são o próximo ponto, né? Elas precisam ser preparadas para que os sócios deliberem a distribuição daqueles lucros apurados, né, até novembro, por exemplo, que seria o mais conservador, e fazer o protocolo na junta comercial antes do fim do ano, porque o protocolo aqui a gente entende que seria o momento ideal, né? O registro geralmente ele retroage à data da assinatura, desde que haja um prazo de 30 dias, e aí as empresas acabam ficando na mão, né, por assim dizer, da junta comercial, né? Então, se protocolarem antes do fim do ano, a gente entende que o requisito está cumprido, e é importante que a deliberação já preveja minimamente os prazos e valores que serão distribuídos nos próximos anos, tá? Para que, enfim, depois os dividendos sejam pagos de acordo com esses termos. E aí vem o próximo ponto que está vinculado a isso, que é considerar uma possível necessidade de esforço de caixa e financiamento, porque muita empresa tem ali na contabilidade um caminhão de lucro acumulado, que, enfim, é o famoso problema bom, entre aspas, né? Porque tem muito lucro de anos anteriores, tem lucro desse ano que poderia distribuir, mas não tem caixa suficiente. Ou se pagar todos esses dividendos que estão na contabilidade, vão ficar sem caixa para rodar, para operar, enfim, isso pode atrapalhar realmente o dia a dia das empresas, né? Então, vejam o exercício que é necessário fazer. Se as empresas decidirem pagar todos os dividendos acumulados, né, os lucros acumulados nos próximos anos, e considerando que elas vão ter que obedecer o que tiver ali no ato societário, pode ser que o caixa não seja suficiente. Então, elas vão precisar supor eventual necessidade de pedir financiamento no mercado, por exemplo, ou de garantir que vão ter dinheiro para pagar esses dividendos, né? Então, é uma equação até aí, até que ponto vai valer a pena pagar todo o estoque de lucros, se for necessário buscar dinheiro no mercado para conseguir esses lucros, né? Então, é algo que é bastante relevante. Novamente, a aplicação dos acordos de tributação aqui, eu queria reforçar, porque vai ser bastante relevante. Tem países, por exemplo, que prevêem que se uma empresa no Brasil paga dividendos para a sua sócia no exterior, esses dividendos podem ser isentos lá, a depender da participação societária, da quantidade de capital que a empresa no exterior detiver na empresa brasileira, né? Ou, às vezes, ela não tem uma participação tão relevante, mas aí tem um crédito mais avantajado, alguma coisa assim, são pontos aí bastante importantes que vão precisar ser avaliados nessas remessas de dividendos, tá? E uma recomendação muito grande e muito importante nossa é que os dividendos precisam ser conjugados sempre que possível ao pagamento de juros sobre capital próprio. Por quê? Além de juros sobre capital próprio historicamente serem bastante vantajosos tributariamente, porque eles são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ, CSLL, diversamente dos dividendos,
nós tivemos uma importantíssima decisão do STJ recentemente, que vocês devem ter ouvido falar. O STJ decidiu que é possível que as empresas paguem JCP em relação a exercícios anteriores, que historicamente sempre foi autuado pela Receita Federal. O CARF não vinha admitindo esses pagamentos em relação a outros exercícios, e o STJ finalmente pacificou a jurisprudência nesse sentido. Então, existe aí uma grande oportunidade aí de pagar JCP. Claro que existem condições e regras e limites para esse pagamento, mas tanto quanto possível a gente recomenda fazer porque vai ser mais eficiente tributariamente do que pagar os dividendos. Tá? Então, enfim, acho que esses eram os principais pontos. Acho que a gente pode passar então para as perguntas, né? É, eu tentei Quase não me nada alongar para muito, fazer, né? Em tem bastante 2025 coisa. ainda. Pois é. Realmente não está fácil para os tributaristas, para as empresas, porque é muita novidade, é muita coisa acontecendo junto em áreas tão relevantes. Então, não é só a reforma do consumo está acontecendo, ela foi atropelada ainda também pela reforma da renda e esses outros assuntos que foram acontecendo ao longo do ano também e que também se traduzem em ações essenciais para os contribuintes, né? Então, eu acho que aqui nós compartilhamos informações muito relevantes com todos vocês. Então, já respondendo algumas dúvidas, sim, vamos compartilhar essa apresentação com todos. Então, os slides que tem ali as ações essenciais, depois vocês podem colar na parede, ver se vocês fizeram tudo. Vamos disponibilizar a gravação, a gente só precisa entender algumas questões técnicas de como fazer isso, Eu sugiro quem mas tiver interesse na gravação de nos procurar, e aí a gente vai, porque precisa gerar o link, etc, e vai ser difícil mandar para todo mundo, mas aí vocês nos procuram que a gente compartilha. exatamente. E então, sim, vamos deixar disponível na medida do possível tudo para que vocês possam acessar essas informações e façam aí, dentro das empresas, os seus próprios sprints tributários até o 31/12 de 2025. Espero que não seja até 31/12. Vamos tentar fazer isso até antes do Natal, né, gente? Todo mundo merece um recesso, mas se não der, tem ainda um tempinho até o dia 31/12. Bom, vamos às perguntas. Ali eu vi que tem algumas perguntas no chat. Isso. Primeiro, qual a nota técnica relativa à nota fiscal de serviço e a partir de quando será exigido o destaque? Bom, eu acho que eu acabei falando sobre isso durante a apresentação. Em relação aos serviços, no padrão nacional, existem duas notas técnicas que precisam ser observadas pelo contribuinte agora. Uma que é a 004, e é essa que tem o padrão das informações que precisam constar dos documentos fiscais a partir de 2026, de janeiro de 2026, mas também tem uma nota 005, que tem algumas novidades em relação a 004, mas que não tem ainda data de vigência. Então, essas notas fiscais, essas notas técnicas podem ser acessadas no portal oficial da nota fiscal eletrônica. Tá? Então, entrando lá, vocês conseguem ver dentro da documentação técnica, selecionando reforma tributária do consumo, RTC, todos os documentos que tem em relação e que nós falamos aqui hoje, tanto a 004 quanto a 005, quanto as planilhas de correlação, indicador de operação, enfim, tudo pode ser acessado lá. A Belle fez uma pergunta aqui falando sobre prestação de serviço, mas eu acho que era quando eu estava falando sobre CST, C-Class Não, Trib. Isso mesmo. Foi? na verdade foi quando você estava comentando que as empresas vão poder emitir nota fiscal sem o destaque e elas não vão ser impedidas de emitir as notas. É isso, elas Ah, podem sim. depois ter as penalizações. Olha, essa pergunta é boa, tá? Eu não sei falar, porque as regras de validação das notas fiscais de serviço são diferentes da nota fiscal eletrônica, mas considerando que é uma intenção do comitê do IBS e da Receita Federal não criar um risco operacional, muito provavelmente que vai ser possível emitir esses documentos fiscais sem IBS e CBS. Só que você vai ter aí um problema, um risco fiscal de não estar cumprindo a obrigação acessória. Bom, deixa eu ver. Eu acho que aqui no chat. Bom, depois teve uma pergunta da Giane, porque teve essa pergunta sobre o Isso. conteúdo, né? Liane. Mesmo se não houver retenção de 10% na apuração do imposto de renda, vai tributar? Na verdade, se não houver retenção, é a tal da tributação da alta renda, né? A gente não focou tanto aqui, mas a gente pode falar um pouco mais também. O que acontece é,
Independente dessa tributação de 10%, os contribuintes de alta renda, né, aqueles que oferem pelo menos 600 mil em rendimentos por ano, vão precisar pagar, vai variar, né, até 10% de alíquota mínima de imposto de renda. Então, às vezes, a pessoa não teve retenção de imposto de renda, não sofreu, né, sobre dividendos, seja porque não é sócio de uma empresa ou algo assim, só que todos os rendimentos dela vêm de outros rendimentos isentos e aplicações sem tributação. Tem algumas exceções que não entram na conta, mas pode ser que sim, a depender de outros rendimentos que ela teve, e se ela passar desses 600 mil e não tiver pago imposto de renda, ou tiver pago pouco imposto de renda ao longo do ano, ela vai precisar complementar esse imposto no momento da entrega da declaração anual. Exatamente. Acho que foram as dúvidas que surgiram ali no chat. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade para falar, pra abrir os Se vocês microfones. quiserem falar Levantar a mão, a também. gente abre o microfone. Isso. Isso. A gente ainda tem 10 minutinhos, se quiserem aproveitar. Tem uma dúvida no perguntas e resposta. A Rafaela Kalimann falou: em relação à remessa de lucros e dividendos ao exterior, com a deliberação até o final do ano, os valores remetidos em 2026 não terão retenção? Exatamente. Eles não terão retenção desde que eles sejam pagos na forma prevista no ato societário, né? Então, assim, se o ato societário previu, vamos pagar 1 milhão de dividendos até julho de 2026 e o pagamento acontecer em agosto, não está nos termos da deliberação, a interpretação seria que essa remessa seria tributada. Se pagar na forma prevista no ato societário, não vai ser tributado. Acho que a Giane levantou a mão. Deixa eu abrir o microfone aqui. Ué, eu não consegui. Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo Tudo bom, bem, Giane? Jeane? Olha, obrigada, viu? A apresentação de vocês foi ótima. Eu acho que foi uma das mais esclarecedoras que eu já vi aí nesses últimos meses. Que Parabéns. bom, obrigado. Muito obrigada. Eu fiquei com uma dúvida quanto à questão dos dividendos, porque assim, tá, vamos ver, tá retendo, né, quando ele é pago, é retido lá 10% dentro daquela situação. Ok, mas daí essa pessoa física vai apurar o imposto de renda dela lá em abril, em maio. É, esses dividendos, ainda que não retidos, essa que era a minha pergunta, eles vão entrar na base de cálculo geral do imposto de renda? Porque hoje não entra, né? Então, por exemplo, o dividendo que essa pessoa física recebe, quando ela vai fazer a base de cálculo dela para o imposto de renda, ele fica fora. Agora, com esta mudança, ele entra na base de cálculo, porque daí, independentemente de não reter os 10%, né, tirando, claro, essas situações aí de isenção, se ela apurar o balanço até dezembro de 2025, tô falando se não tiver nesse caso de isenção. Daí, quando ela for apurar, lá em abril, maio, o imposto de renda dela vai entrar dentro da base de cálculo e daí vai sofrer a tributação geral do imposto de renda. Eu não sei se ficou claro. Eu acho que ficou sim. Na verdade, vai entrar na apuração do imposto de renda da pessoa física anual para efeito desse imposto de renda mínimo. Então, a regra é, esses dividendos que vão ser recebidos não vão ser necessariamente tributados por essa pessoa. Mas se ela tiver tido mais de 600 mil de rendimento no ano, aí, contando inclusive esses dividendos que não foram tributados, daí ela pode ser obrigada a fazer aquele recolhimento mínimo que pode ser de até 10%, né? Pode ser menos também. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. A Andrea colocou uma pergunta aqui também no chat. Eu acho que é uma Isso. pergunta. O sócio do Simples Nacional não sofrerá retenção, porém, no ajuste anual, se somado os 600 mil mais Prolabore, vai ultrapassar e aí sim será tributado. Então, terá que controlar a distribuição do lucro com o Prolabore. Sim, porque o imposto mínimo, ele vai considerar tudo que a pessoa teve, de rendimentos isentos ou não isentos, vai pegar, porque eu tive rendimentos aqui que eu não paguei imposto de renda porque eram isentos, tive rendimentos de salário que eu paguei 27,5, tive outros, sei lá, que eu paguei 15, e aí vai fazer uma média, se tiver ficado abaixo de 10% e a pessoa estiver na regra da alta renda, ela vai precisar complementar o pagamento. Perfeito. Da Júlia de Paula também. Júlia, uma dúvida sobre a reforma tributária do consumo. A obrigação de realizar o cadastro com identificação única também deverá ser realizada pela pessoa física que aluga imóveis? Bom,
Se essa pessoa física, dentro daquelas regrinhas que trazem quando ela será contribuinte, se ela chegar à conclusão que ela será contribuinte para fins de BS e CBS, então sim, ela vai precisar se cadastrar no CNPJ para conseguir emitir os documentos fiscais da alocação. Eu acho que essa a dúvida, né? Então, a resposta é que a pessoa física vai ter que ter, sim, também um CNPJ para conseguir emitir esses documentos fiscais. Bom, eu acho Tem que... então, aproveitando só, se ninguém mais tiver perguntas, a gente só sugere, quem quiser acessar aqui o QR Code que a gente colocou, para nos dar um feedback sobre a nossa apresentação, né? Dani, você quer falar? Sim, bom, a gente fez essa apresentação com muita dedicação, né, com informações que saíram ontem até, então a gente gostaria muito da opinião de vocês, inclusive porque é nossa intenção começar a fazer esse tipo de evento de forma recorrente, ainda não sabemos a periodicidade, mas ter o feedback de vocês é muito importante para nos ajudar a entender o que é relevante, se esse formato funcionou, se de fato foi útil para vocês. Então, eu peço por gentileza que entrem no link, respondam, é rapidinho, e nos ajudem a construir novos eventos para que a gente sempre consiga compartilhar informações úteis para vocês, tá bom? E nossos e-mails estão aí também. Se quiserem entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Vou tentar enviar a apresentação por e-mail para todo mundo que se cadastrou lá no site. Então, a apresentação a gente vai mandar dessa forma. Só o link do vídeo mesmo, que a gente ainda vai tentar entender como que é o primeiro webinar que a gente faz pelo Teams, para poder disponibilizar para vocês, tá bom? Acho que é isso. Pessoal, muito obrigada e pelos elogios também que a gente está recebendo, assim, fiquei muito feliz. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado a tchau. Até o todos. Tchau, tchau. próximo.